Eu agradeço a oportunidade da casa, né, para a gente se reunir mais uma vez, sob as bênçãos de Jesus e de Deus, que a gente possa, nesse encontro, preencher os nossos corações e aprender um pouco mais, né, do Evangelho de Jesus. E hoje eu trouxe o tema do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós vamos tratar do item 1 até o 4, especificamente da passagem em que Jesus se vê perto das crianças, e os apóstolos tentam impedir as crianças de chegar até Jesus. E ele vendo aquela cena, ele se aborrece e diz a frase, né? Que é o tema desse evangelho hoje. Deixa vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Então, quando ele fala isso, a gente tem muito a refletir, né, desse momento em si e de tudo o que ele significa, né, de todas as vertentes dessa mensagem que ele quis nos passar. E o Evangelho traz essa passagem, ela é muito rica, tem bastante detalhes, né, tem bastante explicação dos espíritos. Então, é muito bom, é muito maravilhoso essa mensagem dentro do Evangelho. Quando ele fala que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, o que ele quer dizer? Que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E quando ele diz isso, ele abraça as crianças e as abençoa impondo-lhe as mãos. Porque aqui, a criança, ela é símbolo do coração puro. E o que quer dizer, né? Quais são as características de um coração puro? Caminha ali lado a lado, é inseparável, diz no Evangelho, da simplicidade e da humildade. Porque a criança, ela não tem esse filtro, né, que nós adultos vamos adquirindo. Ela vem pura para esse mundo. E mesmo quando pensamos no fato de que as crianças também podem ser espíritos evoluídos, né, que já possam ter passado por várias existências, mas ainda assim, nesse processo da infância propriamente dita terrena, a infância que todos nós passamos, ele vem com o dom do esquecimento, né? Isso graças à sabedoria, né, de Deus infinita, que nos dá essa oportunidade, esse dom do esquecimento, para que a gente possa vir na infância seres mais maleáveis e suscetíveis à educação. Daí um ponto ainda tão importante, que é a missão dos pais, né? Daqueles que vão receber essa criança no mundo. Qual é a importância, né, da família, dos valores que a gente incute nessa criança, justamente porque ela vem desse jeitinho, né? Ainda não traz, é como se tivesse adormecido as suas tendências, né, que ela trouxe de outras vidas, para que a família, para que os pais possam orientar da melhor maneira possível. E isso vem muito de encontro também com o pensamento da psicologia, né, com os estudos da psicologia, que falam, né, que a primeira infância é tão importante, que é até os 7 anos, né, que é onde se forma a formação de caráter mais importante da criança, né? É ali que a gente dá todo o suporte do primeiro ensino, do aprendizado. Nesse período aprende-se de tudo, né? Primeiro, os primeiros passos, depois vem a fala, e até mesmo para aprender, né? Nesse período, tanto que começa a se alfabetizar a criança, né? No período de 6, 7, já começa ali. Então, mas o mais importante é o que a criança vê, é a dinâmica que ela entende através do exemplo, dentro de casa e, né, na sociedade que ela convive ali, os familiares,
a escola, né, que nessa idade também já começa a ir para a escola, às vezes já vai desde bebezinho, né, enfim. Então, essa é a importância da criança, né, da infância na vida da criança, como encarnado, e também como espírito, né, no processo de reencarnação, para que possa evoluir, né, para uma vida eterna, digamos assim. Então, falando das características do coração puro, que é a simplicidade e a humildade. Quando eu tenho a simplicidade e a humildade, automaticamente nós estamos excluindo um pensamento de egoísmo e de orgulho. Então, quando Jesus fala sejam como ele, se assemelhem às crianças, elas foram à procura de Jesus, né? Talvez, ou com certeza, porque dentro dessa pureza e dessa inocência, elas já sentissem a energia de Jesus e aquilo as atraiu. Porque a criança só entende amor, né? Ela vem com muito amor. Por isso que é tão necessário, né? Ela depende tanto dos pais. E isso é proposital. Essa pureza, essa inocência é proposital. Porque nessa mesma linha de pensamento, é indagado dentro do texto, né? Então, por que, né, que é necessário a infância, né? Por que a criança já não vem pronta? Por que a gente precisa passar por isso? Por que a criança precisa ser tão dependente, né? É justamente para despertar, sobretudo na mãe, que nessa fase é tão indispensável, né, para a criança, ao nascimento principalmente, para despertar esse instinto materno, esse instinto de proteção. Por isso que a criança vem, né, toda fofinha, né, com aquele jeitinho que a gente quer cuidar, que desperta até naqueles que, de repente, não conhecem aquela criança, mas quando a gente vê uma criança, né, automaticamente a gente fala, oh, né, ai, que fofa, né, quer brincar. É comum a gente ver, às vezes, uma criança no colo, né, dos pais e outra pessoa atrás brincando, fazendo uma graça. Desperta na gente esse instinto de proteção, de acolhimento. Então, essa forma física, digamos assim, e essa inocência que a criança representa, é justamente para despertar naqueles que irão conduzi-la e que irão protegê-la, esse instinto de acolhimento, de proteção, e depois, consequentemente, de educação, né? De educação, não só a educação que a gente pode oferecer didaticamente falando, né? Mas a educação em todos os sentidos, dos nossos valores, né, das nossas crenças, do respeito que há na família, como a gente se trata, tudo isso a criança está observando. Ela pode até não saber definir que está observando, mas ela está entendendo aquela dinâmica. Ah, é assim que funciona. Então, por isso que é tão importante tratarmos a criança com respeito, com amor, com paciência. Nós sabemos que é um processo, né, que requer muito daqueles que educam, dos pais, sobretudo, porque eles nos testam, né, inconscientemente, mas eles estão aprendendo, então eles procuram os limites, né, e também faz parte da educação não, os porquês, né, explicar. Muitos pedagogos falam da importância de você, quando conversar com uma criança, por exemplo, se abaixar para falar com ela, para ficar na mesma altura, para que ela possa te visualizar e entender, né, que você está ali para ela. Eu estou te observando, né? Eu estou te vendo. Esse respeito, o quanto é importante. Ainda falando sobre qual a utilidade de passar pelo estado de infância, no Livro dos Espíritos, na questão 383, é feita, né, esse questionamento. Para que passar pela infância? E aí é dito assim: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. Então é para isso, sobretudo,
O espírito, durante esse período, ele é mais acessível às impressões, capazes de auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, tudo isso que já foi dito, né? Então, a importância, esse espírito ainda está maleável, ele ainda não acordou, digamos assim, para o que ele é de fato em essência, tanto suas qualidades, quanto aquelas impressões que ele trouxe para resgatar, para aprender. Por isso é tão importante, nesse período, investir muito e para conduzir essa criança, né, esse espírito, para um bom caminho, né, para um caminho de aprendizado, de autonomia, de respeito, né, ensinando através das atitudes o amor. E o que Jesus diz aqui, né, da criança, ensinando-lhe a humildade, a simplicidade. E aí tem uma questão que é bem interessante, que eles falam assim, é seguida a questão 384. Por que o choro? Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? E aí, mais uma vez, eles respondem que é para estimular realmente os genitores da necessidade, porque imagina só, se essa criança fosse só sorrisinho, né, e não manifestasse nenhuma necessidade, provavelmente ela ia passar necessidade, né? As providências não seriam tomadas. E muitas vezes nós somos essa criança, né? Ainda como adultos, nós somos essa criança às vezes perante a Deus e a Jesus. Não que ele seja como uma genitora, né? Meramente mortal, mas às vezes a gente chora um pouquinho, né? Às vezes a gente busca a presença de Deus através das dores que passamos. Então, nesse sentido, o nosso choro é o estímulo para que a gente possa, então, às vezes, as nossas dores é o estímulo para que a gente possa se manter conectado a Deus e a Jesus, ainda nesse processo, claro, de aprendizado. Quero dizer que não é só porque sofremos que devemos procurar a Deus e a Jesus, mas muitas vezes a dor e as provas vêm também com esse despertar em nós, que nos coloca numa situação mais de humildade, de simplicidade, tendo em vista ainda as nossas necessidades e falhas. E é interessante porque é esclarecido que a infância, né, o espírito ele começa a tomar conta, tomar conhecimento de quem ele é na adolescência. Isso explica a confusão, né, que é ser adolescente, né, todos aqueles os pensamentos, as afrontas, porque ela está ali tentando ser o que ela é, né, misturando com o que ela aprendeu. Então imagina, e isso vai tão de encontro, né, que eu gostaria de trazer para vocês esse conhecimento também, vai muito de encontro com o pensamento da psicologia. Tamanha é a sinergia da doutrina, né, com a ciência, com a filosofia, que não descarta os aprendizados aqui terrenos, né? E aí eu trouxe um pensamento de Jung, que é um psiquiatra e psicanalista, pode-se dizer que ele é de uma geração ainda dos nossos tempos, porque ele morreu em 1986, então ele é uma ideia recente, digamos assim, né? Ele participou ainda de uma fase que muitos de nós pertenceram, né? Então ele fala assim, porque a gente fala, tem se ouvido falar muito de criança interior, né? E quando eu fui abordar esse tema, eu pensei muito nisso, né? O que quer dizer criança interior? E aí eu vou ler uma frase que ele resume esse pensamento. No adulto está oculta uma criança eterna, algo ainda em formação, e que jamais estará terminado, algo que precisará de cuidado permanente, de atenção e de educação. Esta é a parte da personalidade humana
que deveria desenvolver-se até alcançar a totalidade. Eu achei muito interessante esse pensamento, né? Que é uma criança eterna, a criança interior no adulto é uma criança eterna, algo ainda em formação que jamais estará terminado. Isso não vai muito de encontro com a questão da nossa evolução espiritual, de quantas existências nós precisamos para evoluir. Então, isso quer dizer, eu acredito que nessa frase ele quer dizer que a gente sempre vai ter essa criança. E essa criança, ela pode ser a representação dessa pureza, simplicidade e humildade, quando a gente acolhe e quando a gente reconhece esse melhor em nós, esse sentimento inocente, e quando digo inocente, não ingênuo, né? Mas realmente de simplicidade, de buscar a Deus e a Jesus. Por isso que quando ele fala que aqueles que se assemelham a ele é que terão o reino dos céus, que entrará no reino dos céus, acredito que é isso que ele quer dizer. Que nós tenhamos a simplicidade de sermos como as crianças e não termos orgulho de buscar a presença de Jesus, né? De clamarmos pelo teu ensinamento, pela tua misericórdia, através, claro, das nossas atitudes, né? E da nossa constante busca, né? Pelo nosso melhor, por sermos melhores. E ele também tem um pensamento de que a infância é um momento na vida do ser humano caracterizado por um amplo desenvolvimento físico e psicológico, né? Que reforça aquilo que já foi dito da questão de como é importante, né, essa primeira infância para transformar, né, essa personalidade, essa criança. Então, tamanha é a responsabilidade, né, daqueles que têm, né, que são pais, que são educadores, que abraçam essa missão. Tamanha a importância da evangelização infantil nas casas espíritas, né? Então, que nós tenhamos nesse momento o papel acolhedor das crianças, que a gente pense na importância delas, né? Aquela frase que a criança é o futuro, de fato, né? A criança é o futuro, né? Essas gerações que vêm, né, para modificar, que é dessa forma, né, que vai acontecendo a regeneração. São essas crianças que reencarnam sob os cuidados de nós adultos já conscientes, né, na importância de amparar esses seres, não ignorando que eles são espíritos eternos e muitas vezes até mais maduros do que nós, que vêm também com uma bagagem muito interessante a nos ensinar, né? Então, quando o espírito é criança, é como se ele ainda não tivesse nascido inteiramente, né? Ele se encontra ainda mergulhado na atmosfera dos pais, no nosso meio. E ele só vai começar a ganhar aquele desejo de sair, de ser ele mesmo, né? De trazer toda aquela carga e todo o aprendizado que ele tem de todas as suas existências na adolescência. Então, que a gente tenha sempre isso em mente e também em mente a nossa criança interior e o acolhimento que a gente sempre deve dar para os nossos bons sentimentos, para os nossos melhores sentimentos. É sabido também que na infância, não se pode ignorar, que a gente também carrega, né, os maiores traumas, né, eventualmente. E por isso é importante também olhar para isso, né, quando a gente fala de autoconhecimento, né, na nossa linguagem espírita a reforma interior, né, mas daí a importância de se conhecer, entender as nossas dores, acolher esses sentimentos, né, para que a gente possa se libertar. É como um machucadinho, né? Às vezes a gente precisa limpar para curar. Daí a importância também do autoconhecimento. Para finalizar essa mensagem, essa reflexão de hoje, eu gostaria de ler um trecho
do livro chamado Sinal Verde, capítulo 14, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de se consolidar. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo qualquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa, por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por ele. Eu achei muito bonitinho esse texto e muito interessante, dá para a gente refletir bastante. Mas que a gente sempre tem em mente mesmo a imagem da criança, o que ela significa e o que ela nos desperta. E que a gente possa carregar um pouquinho dessa criança sempre, sobretudo na vida, né? E perante a Deus e a Jesus. E mais uma vez eu agradeço por essa oportunidade, por esse encontro. Muito obrigada.